E aí, vocês sabem quem gostava de dar esse tipo de agulhada. E aí, quando ele fez isso, Flávio, na hora, eu pensei assim, ele vai expulsar. Porque eu achei muito forte. Porque ele esqueceu a bola. Ele foi com maldade, ele foi querendo acertar. E quando ele dá margem a um juiz, como o Darlan faz sempre, que é sempre em apitar contra o Vasco, quando ele deu o amarelo, eu falei, cara, pô, foi bom pro Vasco. Mas logo em seguida veio o abelha amarela zumbindo o ouvido do juiz. O juiz foi lá ver o VAR e quando ele foi ver o VAR, eu não tinha dúvida que ele ia voltar e ia expulsar o Jabbar. Depois que ele expulsou o Jabbar, aí gringolou. O Bruno Gomes saiu antes e aí eu acho que, no meu modo de ver, tá, gente? Acho que ele podia ter entrado com o Galarza e não ter entrado com o Rômulo. Acho que o Rômulo vai ter que correr muito atrás para poder fisicamente melhorar. Acho que o que vai ter que correr muito atrás para a torcida do Vasco ter uma lembrança boa dele de novo, porque o Rômulo, infelizmente, assim, a gente está falando do Rômulo de hoje, não estamos falando do Rômulo do passado. O Rômulo está andando dentro de campo, gente. Então, quando ele bota o Rômulo para marcar, em vez de ele botar o Galarza, eu acho que ele tinha que ter botado o Galarza para ele ter ali na frente da zaga um jogador que fosse mais combativo, um jogador que fosse mais marcador. E ele botou o Rômulo ali, e aí o Vasco começou a olhar o jogo. Teve o erro do Hernando, que realmente não está bem no gol do São Paulo. Depois, no cruzamento do time do São Paulo, tava o Castan, o Miranda e o Hernando, um atrás do outro, mas ninguém marcando. E vocês sabem que marcação é você tocando no homem, é você sabendo onde o cara tá. O argentino subiu, escolheu o canto e o Vanderlei não pode fazer nada. A partir dali, sinceramente, era para assim, era para acabar o jogo. Porque o Vasco não jogou mais, o Vasco não marcava mais. O Vasco ficou assistindo o São Paulo até terminar o primeiro tempo. Uma outra coisa também que me incomoda, Fábio, é você ver um Marquinhos Gabriel, assim, o Marquinhos Gabriel, até os 30 minutos, ou depois dos 30 minutos, assim, parece que ele tá passeando no shopping, sabe? Ele não faz uma assistência, ele não mostra garra, ele não mostra que tá interessado no jogo. Parece que ele tá assim, eu tô aqui no Vasco. Até quando, não sei. Outro jogador que pra mim tá muito mal, apesar de ter iniciado o gol do Vasco, é o Zeca. O Zeca, ele não tá marcando, ele não tá jogando, ele não tá passando. O Zeca simplesmente ele tá dominando a bola e passa para quem tá mais perto. Parece que perdeu o vigor físico. E o Vasco fez as contratações desse ano, todo mundo na esperança que o Zeca pudesse jogar o que ele não jogou no Internacional. Aí foi por causa de contusão, mas ele não jogou no Bahia por termos técnicos. E aí o Marquinhos Gabriel não jogou no Cruzeiro por termos técnicos. Então a gente tem esperança que esses jogadores com Lisca possam apresentar alguma coisa. Me surpreendeu muito, assim, da forma que o Lisca montou o time. Mas me surpreendeu mais ainda que mesmo ele fazendo da forma que ele fez, o time estava jogando. Aí no segundo tempo ele fez as substituições lá, botando o Galarza e botando o. Ele botou o Galarza e botou mais um. Salve, O Galarza. Então, e aí ele mudou de novo, totalmente a equipe, botando depois o Léo Matos também para entrar. Não tinha mais o que fazer, sabe? Mas o que ainda me incomoda é que apesar do Vasco ter sofrido essa penalidade com o juiz, que eu acho que o Vasco tem que entrar com uma representação contra o juiz, porque foi pênalti no Galarza. Eu achei também pênalti no Léo Jabá, quando o Miranda, porque se é o Castan que dá o tapa e o Miranda deu o tapa na boca do Léo Jabá,
não tenha dúvida que seria pênalti contra o Vasco. Agora, ele não fazer a revisão do Galarza sendo pisado e ele voltar, ia mudar alguma coisa? Não ia. Mas ele tem que ser justo. A única coisa que ainda me incomoda, Fábio, apesar do time estar com menos um, eu vejo tantos times com menos um de querer brigar, de querer, sabe, se pronunciar dizendo assim, estamos com menos um, pô, vamos jogar, mesmo com menos um. E aí ele estava com menos um jogador dentro de campo, que era o Rômulo, infelizmente. O Rômulo, assim, o Rômulo não combatia, o Rômulo não armava, o Rômulo não voltava. Então, assim, a gente teve uma derrota que foi em consequência de um jogador que não fez a coisa certa, que não era para ir fazer aquilo, que foi o Léo Jabá, e teve a consequência de um juiz que, notoriamente, todas as partidas, sempre torce, sempre é a favor do outro time. E aí, quando ele tira o Cano, eu acho que foi muito mais para poupar o Cano, porque aí a partida já estava perdida. Eu acho que foi muito mais para poupar o Cano do que para qualquer outra coisa. Então, realmente, assim, acho que a tônica desse jogo foi na expulsão do jogador do Vasco, do Léo Jabbar. Mas, sem dúvida, que o juiz também influenciou, porque se ele tivesse dado aquele pênalti do Léo Jabbar logo no início, podia mudar a partida. Então, acho que realmente o que você falou não é culpa do Jorge Salgado, não foi culpa do Campelo, eu acho que é culpa do sistema. Porque o Vasco vem sofrendo isso, não é da época do Campelo nem da época do Jorge Salgado, é de muito tempo. Na dúvida, dão para outro time. Então, assim, a minha esperança, eu continuo acreditando que o Vasco ainda vai sair dessa, mas acho que o Lisca vai ter muito trabalho. A coisa boa que eu vi foi um Juninho querendo o jogo, foi um Juninho disposto, foi um Juninho com personalidade. Isso me chamou a atenção.